Pega a visão, galera. Em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Pega a Visão. E hoje recebendo aqui uma ilustre presença no nosso programa, apóstolo Anderson Guimarães, pastora Patrícia Guimarães. É um prazer receber o senhor. Amém. Prazer é todo meu. Prazer receber a senhora. Prazer é todo nosso, querido. Nossos pastores, né, presidentes, responsável pelo ministério, aonde me acolheu, aonde acolheu a minha família, minha esposa, minha filha, e aonde já tem acolhido outros da nossa família também, juntamente com o pastor Newton, que é o nosso líder aqui na cidade de Muriaé. Pastora Patrícia e apóstolo Anderson são de Volta Redonda. E nesse bate-papo a gente queria saber um pouco mais da vida dos dois, da história de vida deles. E queria saber, começando pelo senhor, como que surgiu essa ideia do ministério. Mas antes, eu queria que o senhor se apresentasse de uma maneira diferente, né, para o pessoal. Amém. Eu sou o Anderson, para aqueles que não me conhecem, né? E no mundo eclesiástico, o título de pastor Anderson, e há pouco tempo agora nós recebemos a unção apostólica e casado com a pastora Patrícia, né? Essa mulher mais linda, né? Pai de Sara e Levi, e nós temos uma neta também, a Marina, que caminha conosco no nosso ministério lá em Barra Mansa. Nós somos de Volta Redonda, mas nosso ministério fica em Barra Mansa, divisa ali com Volta Redonda. Ministério Apostólico Vinho Novo ali em Barra Mansa. Como surgiu, né, o ministério? Nós estamos caminhando na presença do Senhor. Eu me converti em 1990 e quando foi em meados de 2016, Deus nos chamou para este ministério. A gente não tinha ideia nenhuma de abrir uma igreja ou de começar um trabalho, mas Deus é que nos chamou e foi confirmando através dos profetas e confirmando através de um sonho onde uma pessoa falava comigo: uvas verdes, pense nisso, um rebanho sem pastor. E na mesma hora, no sonho ainda, Deus me trouxe na mente que uva lembra vinho e verde é fruto novo, então vinho novo. Daí surgiu o nome Vinho Novo, no sonho. E quando eu acordei e anotei esse nome do ministério, passei para a pastora, e depois Deus veio a confirmar através da boca de uma profeta: não tenha medo, o que Deus tem para vocês, para a vida de vocês é o ministério, já te deu até o nome do ministério. Então, a gente não pode fugir, né? A gente não pode fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E daí nós temos caminhado, desde 2016 até os dias de hoje. O mês que vem a gente completa 8 anos de ministério, 8 anos Amém. Na presença, servindo o reino de Deus. O que importa para nós não é a placa, Deus nos identifica através do Ministério Apostólico Vinho Novo, mas o nosso maior prazer é servir o reino, é servir a Cristo. Aleluia. Pastora Patrícia, como diz o pastor, mulher linda, abençoada, e que nos abraça como a nossa mãezona aí, né? Amém. Queria que a senhora se apresentasse, da mesma forma que o apóstolo Anderson se apresentou. Queria que a senhora se apresentasse para o nosso público e a galera pegasse a visão aí de quão especial essa mulher é. Amém, graça e paz. Eu sou a Patrícia do Anderson, né? Somos casados há 33 anos, estamos juntos, vai fazer 35 anos, e temos caminhado, né, na presença do Senhor, temos feito a obra, servido a noiva de Cristo, e essa é uma das maiores alegrias que eu tenho. Eu sempre falo isso, que abaixo, né, depois da salvação, o primeiro presente que eu ganhei do Senhor foi a salvação, depois a minha família e o ministério, né, servir a igreja é o meu chamado. Eu nasci para ser mãe, esposa e servir o corpo de Cristo. Isso me alegra muito. Estamos aqui num ambiente mais família, um ambiente mais verde, que eu sei que é o que a senhora gosta, né? Um ambiente de natureza. E eu queria que a senhora falasse de onde que surgiu essa paixão
pela natureza, pelo... Bem, sempre, né, desde pequena eu gostei, assim, de lugares, né, onde tinha vegetação, onde tinha roça. E quando nós nos casamos, nós fomos morar, né, no bairro onde hoje tem a igreja, mas o Senhor nos pediu o lugar que nós morávamos, né, pediu o lugar que nós morávamos para ficar, para a igreja ser estabelecida ali. Então, o pastor Anderson, ele aposentou, e depois de aposentado, ele quis um dia passear à tarde e me levou numa fazenda onde a gente já ia algumas vezes comprar queijo, leite, e ele viu um terreno e falou: eu vou comprar esse terreno para construir uma casa nova para gente. E assim foi, e hoje eu sou mais apaixonada ainda, né? Por verde, por animais, por roça, eu gosto mesmo. Mas, assim, é um lugar de muito descanso, né, pastor? É um lugar muito abençoado, onde nós moramos. A pastora falou aqui, aposentou. Antes do senhor ser pastor, antes do chamado aí, o senhor trabalhava com... Eu fui metalúrgico, né? Siderúrgico. Né? Trabalhava na manutenção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda. Trabalhei lá 27 anos. 27 anos na área elétrica, mais especificamente na área de sistema de proteção contra incêndio. É um sistema que, quando o princípio de incêndio, ele vai detectar o princípio de incêndio e combate o incêndio antes que aconteça qualquer outro dano. Parte da seguradora, né? Mas na parte da operação do sistema de proteção contra incêndio. E em toda metalúrgica, toda fábrica, tem essa função? Tem. A parte do sistema de proteção da empresa faz parte da segurança, né? Seguradora, né? De toda a empresa. Então, para a seguradora cobrir na apólice de seguro, em caso de um sinistro por incêndio, é necessário que aconteça ali a manutenção do sistema de proteção. E essa manutenção, então, no caso, era feita pelo senhor? É como você coloca um carro na seguradora e a seguradora exige que você tenha um alarme no carro, que você tenha uma proteção contra roubo, e precisa estar funcionando. Senão a apólice de seguro sobe mais ainda. Na hora de você receber o ressarcimento, você tem prejuízo. Então, o investimento que ela faz, ela tem retorno. Se caso ela tiver um sinistro, ela vai receber 100% daquilo que foi destruído, caso tenha um bom funcionamento do sistema. 27 anos, né? 27 anos. Então, com certeza, o senhor gostava do que fazia, né? Sim, sim. Não foi algo assim, por um acaso, não. Foi algo escolhido. Graças a Deus, era algo prazeroso. Eu ia trabalhar naquilo que eu trabalho, né? Naquilo que eu trabalhava, nunca tive problema, né? Problema a gente encontra, mas nunca tive dificuldade de ir trabalhar, ou de não querer, ou de querer mudar de área. Sempre gostei de trabalhar naquilo. E por que eu trabalhei 27 anos e aposentei? Né? Porque a CSN, algumas áreas, tem agente, né, que torna insalubre. Uma área insalubre é 25 anos se aposentar. Ainda estendi um pouquinho ainda. Passou um pouquinho. Passou um pouquinho. Mas graças a Deus por isso. Né? Muito importante o senhor falar dessa parte de ser insalubre, né? Hoje na nossa comunidade tem vários locais que são insalubres e as pessoas não dão o devido valor, igual uma empresa grande dá o valor ao funcionário. E quando o funcionário trabalha bem, tranquilo, quando ele trabalha sabendo que ele tem todos os direitos resguardados, né? Ele trabalha melhor, ele rende melhor. Sim, verdade. Vamos fugir um pouquinho do tema do trabalho. Eu queria saber como que foi que vocês se conheceram. Quem responde para mim? A senhora pode falar. Fala para mim, como que foi essa história? Meu amor, né? Meu amor, meu pastor também. Nós nos conhecemos numa lanchonete. Na época, o pastor ele trabalhava como chapeiro na antiga Casas da Banha, que era um hipermercado que tinha na nossa cidade. E eu fui com uma amiga lanchar, e chegando lá, essa minha amiga o conhecia, né, me apresentou, e ali a gente ficou conversando, ele servindo o lanche, a gente ali lanchando e a minha amiga,
nós ficamos conversando, e aí quando nós estávamos indo embora, ele falou assim, aqui vai ter uma festa essa semana, e o nome dessa nossa amiga é Luciene, né, eu louvo a Deus pela vida dela, ela me apresentou o amor da minha vida, e ali ele me convidou para ir numa festa. Nesse tempo eu não estava firme na presença do Senhor, né? E aí ele falou, vai nessa festa, e fomos. Não que, né, o fato de eu, como eu falei aqui, era uma festa que era um ambiente, né, que eu não estava acostumada, no sentido assim, de ter sido criada daquela forma. Bebida, essas coisas. Sim. Mas aí nós fomos, né, eu fui a essa festa e lá começamos a conversar, tivemos umas 2 ou 3 conversas, depois ele me pediu em namoro. É mesmo? E quantos anos o senhor tinha? Lembra? 20 anos. E a senhora? 20 anos. 20 também? Sim. A diferença é de 6 meses, ele é 6 meses mais Eu velho. faço em junho, ela faz em novembro. E daí pra lá, Só começou alegria, a namorar, processo normal. Ficamos noivos Ficaram com... noivos? Em 7 meses nós ficamos noivos, né? Nossa, mas foi muito rápido. Ele se apaixonou rápido por mim. Começamos a construir e nos casamos com 2 anos. Já com a nossa casa pronta, já com tudo estabelecido. Quando nós começamos a namorar, passado uns 3, 4 meses, aí eu aceitei Jesus, aí ela voltou para a igreja, eu aceitei Jesus, e estamos caminhando até hoje. Com a ajuda de Deus, nós temos conquistado muita coisa. Amém. Eu creio que se não é Deus na nossa vida, Verdade. a gente não tinha chegado onde nós chegamos. É claro que existem momentos de dificuldade, mas com Jesus no barco, a tempestade ela tem que acalmar. É verdade. O vento tem que parar de soprar. É verdade. E nós temos aprendido isso, né? Que é necessário que Jesus esteja envolvido em nossas vidas. Sempre. Sempre entregar tudo em oração, sempre entregar nas mãos do Senhor, porque Ele tem a resposta para todas as coisas. Sim. Foram 2 anos, então, longe da presença. E daí para lá, convidaram Jesus para fazer parte da vida de vocês. Não, foi 4 meses que eu estava namorando, 4 meses. aí eu me converti. Sim. Ah, Dali E eu pra voltei. cá, Daí para lá ela já estava conhecendo Jesus e tinha se afastado. ela retornou. nasceu no berço evangélico. Eu nasci num berço evangélico quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. É aquela fase difícil, né? De pré-adolescente, entrando na juventude. Eu me afastei, me desviei. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, de busca. E esse período eu fiquei mais ou menos uns 5 anos afastada. Eu ia à igreja, mas não tinha tido aquele encontro real com o Senhor. E aí comecei, né? Depois de uns 5 anos, eu comecei a namorar o pastor. E aí ele foi instrumento de Deus para eu voltar para a presença do Senhor. Ele foi instrumento de Deus para eu voltar à rota. E quando chegou 2016, que veio o Ministério Apostólico Vinho Novo, o senhor imaginaria que ia tomar essa proporção? Já no sonho, já era mostrado para o senhor que ia ser grande assim? Nós fomos ordenados a pastores em 2014. Pertenciam ao ministério, nos ensinou muita coisa, mas em 2016 nós começamos do nada, né? Não teve um racha para a gente, nós saímos com a metade da igreja, foi só alegria, não. Nós começamos com 5 pessoas, e foi chegando um outro aceitando Jesus, foi retornando para Jesus, e até onde chegou, e nós criamos que, não por nós, mas porque Deus, se Ele chamou, é porque Ele tem algo grande. Sim. Não com as nossas vidas, mas com a vida de todos aqueles que passam pelo ministério. O senhor lembra, ou a senhora lembra, o nome do primeiro membro? Do primeiro membro? Quando nós abrimos o ministério, começou com o pastor, comigo, nossa filha Sara, nosso filho Levi e nosso filho Flávio, que hoje é pastor, né? Foi um dos primeiros pastores que nós ordenamos. E também tinha nessa primeira reunião um filho, né, do coração, Arnaldo. Ele morou conosco um período, um ano e pouco.
E foi assim que começou o ministério. Na nossa casa, nós temos uma foto na nossa sala que é um memorial, né? É a foto do primeiro culto. E todas as vezes que a gente olha, né, a gente faz questão de deixar essa foto, Mateus, na nossa sala, para a gente nunca se esquecer como tudo começou. Porque a Bíblia fala que a gente não pode esquecer o início de todas as coisas. Verdade. A gente não pode se esquecer dos marcos antigos, as coisas que Deus fez, né? Para quê? Para que a gente nunca venha se engrandecer. Porque se Deus tem feito, né, através das nossas vidas, é porque dele é a honra e dele é a glória. Então a gente tem essa foto, e o primeiro assim mesmo a estar conosco ali foi o Flávio, que hoje é o pastor Flávio, né? E o Arnaldo, que hoje mora em Pau-Brasil, na Bahia. Pastor Flávio, então. Sim. E o pastor Flávio também está no ministério? Sim, sim. Ele lidera uma igreja, uma congregação em Água Limpa e Volta Redonda. Água Limpa e Volta Redonda. Ele e a esposa. Além do pastor Flávio, conta pro pessoal aí, quais são os outros pastores hoje que estão debaixo da cobertura espiritual de vocês? Também. Pastor Nilton, né, foi ordenado junto com o pastor Flávio. E nós temos presbítero. Pastor só tem o Flávio e o Nilton. Cida. Presbítero, o pastor Flávio, o pastor Nilton foi ordenado por nós. Presbítero Pablo, o presbítero Mateus foi ordenado por nós. E o pastor Sebastião e a pastora Cida, que lideram a outra congregação, começou agora esse ano, início desse ano, janeiro desse ano, começou uma outra congregação no município de Barra do Piraí. Não sei se passaram ali. Cidade Barra do Piraí. O distrito lá é Vargem Alegre. Vargem Alegre. Então, mas eles não foram ordenados por nós, já veio para o nosso ministério, estão debaixo da nossa cobertura, e a congregação começou lá, com eles lá. Estamos muito felizes com eles lá. Temos Hoje uma são outra igreja, em São José do Turvo, distrito de Barra do Piraí também. Para quem dirige lá hoje é um diácono e uma diaconisa. É o Andinho e a Sandy. E tem também a pastora Thalita, esposa do pastor Flávio, né? Que foi também ordenada por nós. Sim. Então hoje são quantas congregações ao todo do Ministério Apostólico Vinho Novo? Com a sede tem 5. 5. Contando que Muriaé, né? Muriaé? Muriaé, Água Limpa, Vargem Alegre, São José do Turvo e Mangueira, Barra Mansa, que é a sede. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Onde começou, posso dizer, um sonho. Sim. Que a gente consegue visualizar nos olhos de vocês. Fica, para quem não conhece o apóstolo Anderson, acha que é um cara muito fechado, brabo. E quando tem a oportunidade de estar com ele, conversar com ele, consegue tirar esse sorriso aí. E é um pouco mais difícil a gente ver nos olhos dele essa alegria de estar vivenciando esse sonho. Amém. Mas a pastora Patrícia é diferente. Ela exclama essa alegria o tempo inteiro, o momento inteiro. Isso é muito importante para nós. A gente conversou essa semana com o pastor Nilton, e o pastor Nilton, ele puxou a pastora Patrícia. Ele também não consegue. Ele, quando vê os filhinhos dele, os filhotinhos de águia, né, assim que a senhora chama, quando ele vê subindo no altar, se dedicando realmente, porque ali também a gente começou do zero, do nada. Então tinha muita vontade de a gente estar aprendendo hoje, até hoje, um com o outro, caminhando todos juntos. Quando ele vê os filhotinhos dele ali na presença do Espírito Santo, o olhinho do homem brilha, 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 brilha. Chega até babar, os meninos chegam comentando: pastor, larga de ser babão. Mas é assim, e a gente louva a Deus pela vida de vocês. A gente está vendo aqui algo diferente para o pessoal que está em casa. Explica para nós o que seria esse instrumento aqui. Você quer explicar, pastor? Pode falar? Esse instrumento é um shofar, né? Um instrumento que vem de Israel.
Há anos atrás, mais ou menos uns 12, 13 anos, não tem mais, uns 18 anos, eu recebi uma palavra que eu ia tocar chofar e uma pastora, né, passou por mim e falou assim, olha, você vai tocar chofar. E aquilo caiu no meu coração, porque quando eu vi essa pastora tocando, eu fiquei muito apaixonada. E aí, passados uns anos, o pastor Anderson me surpreendeu, como sempre, porque ele sempre surpreende. Eu acordei no dia do meu aniversário, tinha um chofar em cima da minha cama, e foi o primeiro chofar que eu ganhei dele, o segundo também. E esse instrumento, ele é um instrumento que ele traz do céu para a terra, né? Em Israel, o chofar, ele era usado, né, na velha aliança para convocar o povo para adorar a Deus, convocar o povo para a guerra e para ungir também reis e profetas, né? Então hoje a gente usa também o chofar para, né, clamar, atrair a glória de Deus, né? Abrir os céus. E eu e o pastor Anderson e o apóstolo Anderson, a gente já teve muitas experiências sobrenaturais ao toque de chofar. Então, a galera pega a visão, chofar, um instrumento importantíssimo Espiritual, né? no mundo espiritual, que realmente traz transformação. Céu para terra. O senhor também tem alguma experiência? O senhor pode compartilhar conosco sobre o chofar? Não, o chofar, ele... Todas as vezes que eu toco chofar lá na nossa igreja, né, especificamente na hora do louvor, cada toque do chofar ele tem um significado. Né? O toque longo é você chamando a presença do Senhor, o toque curto é você ir convocando a igreja para estar guerreando. Então existem vários toques, né, no chofar que aponta para algo. Então, no mundo espiritual, toda vez que a gente vai tocar o chofar, não é fazer um barulho, não é fazer um som legal, mas se comunicar com o Criador, se comunicar com o Espírito Santo, chamando a presença dele, para que ele venha. E como um dia nós vamos escutar essa trombeta soar, mas não agora para que ele venha, mas para que nós vamos até ele, iremos até ele. Então o chofar, ele é algo que abre, né, esse canal de terra e céu, né? Terra e céu através do chofar, essa conexão. E aí eu queria tirar uma dúvida. Já sei mais ou menos a resposta, mas queria que o pessoal pegasse a visão. Acredito que não é qualquer um que possa tocar o chofar, ou que saiba, ou que consiga. E eu queria saber como que funciona essa pessoa, que tem que ser especial, né? Acredito que seja. Eu creio que se trata-se de chamado, né? Sim. Algumas pessoas, às vezes, na igreja falam, pastor, eu quero tocar o chofar. Aí a gente higieniza, né? É um instrumento pessoal, sim, mas como é um instrumento que ele não é barato, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu quero. Aí a gente higieniza e fala, então toca. Algumas pessoas pegam o chofar, colocam e elas tocam. Outras não. Ontem a gente teve uma experiência, né? Uma pessoa aqui da igreja de Moriaé que ia tocar, pegou o chofar, soprou, não saiu o som. Aí uma outra que estava perto falou, eu quero. Aí foi, colocou na boca e saiu o som. Então eu entendo que é um chamado. Sim. Mas não quer dizer que as pessoas não possam tocar. A Bíblia diz, se você deseja algo, você tem que pedir para o Senhor. Né? O Senhor Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vocês pedirem ao Pai Celestial, né? Sim. Então, se a pessoa quer, ela tem que começar a orar, a clamar, e eu creio que o Senhor vai desatar, né? Mas é algo mesmo profético, profundo e espiritual mesmo. Mas ao final do nosso bate-papo aqui, se vocês puderem, queria que vocês mostrassem o som que é especial
que mexe com o coração da gente quando esse instrumento é tocado. E desde já, eu queria também perguntar para vocês como que é ter os filhos de sangue pertinho, também seguindo, trilhando os mesmos caminhos. Para a gente é um sentimento de dever cumprido, né? Quando os filhos eles seguem a mesma passada dos pais, quer dizer que eles entenderam e houve uma aprovação, né? Porque coisa triste é os filhos não querer seguir as passadas do pai, principalmente quando se trata de seguir a Jesus, né? De servir a Deus, né? Então, quando a gente vê os nossos filhos querendo aquilo que nós estamos fazendo, isso traz uma sensação de eu também quero. Então é um legado que a gente deixa para os nossos filhos, que é muito mais importante que uma herança. Então é um legado que todo pai deseja, que os filhos sigam as passadas dos pais. Mas para isso nós temos que ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Para isso nós temos que saber para onde nós estamos indo. Qual o exemplo, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Quando você vê eles na mesma passada e você vê a aprovação neles, quer dizer que você se aprova também. Então é um prazer enorme para a gente, né? Nós amamos a vida dos nossos filhos. Agora nós temos uma neta também que ela adora estar na igreja também, ela já quer dançar, já está na frente ali, já... Então, fala o nome da netinha, com quanto tempo que ela está. A Marina está com 2 aninhos, né? Está com 2 anos e já está caminhando com a gente também, né? Ela está lá no ministério com a gente, caminhando lá. E sem palavras, né? A gente vê a nossa neta também, está ali ministrando também no altar do Senhor. Não ministrando para a igreja, mas ministrando ao Senhor, né? Quando ela está ali na frente, ali, querendo já dançar, querendo já expressar, mesmo com 2 aninhos, sem entender muita coisa, mas ela sabe que pelo nosso prazer, pela nossa alegria de estar ali, falou assim, meu pai, minha mãe, meu avô está aqui, é porque aqui é bom, aqui é o lugar que eu quero ficar. Amém. Senhora, fala um pouquinho dos filhinhos de coração e de sangue. Alegria, né, de ver meus filhos na casa do Senhor, a Sara, o Levi, né, é muito grande porque é olhar e saber que nós temos dado exemplo para eles, né? Não adianta a gente querer ministrar a igreja, ministrar no altar e os nossos filhos não estarem caminhando na presença do Senhor. Não que, né, a gente sabe, tem pastores que os filhos ainda não estão, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? Sobre a vida deles, eu creio. E é uma alegria muito grande. E eu queria compartilhar algo bem rapidinho também a respeito do termo filhotinhos de águia, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que chama de filhotinhos de águia? Porque a nossa cobertura espiritual é o apóstolo George e a pastora Jerry, eles estão dos Estados Unidos, da Geórgia. E quando nós os conhecemos, nós os conhecemos em setembro e o Ministério Apostólico Vinho Novo nasceu em novembro. Quando nós os conhecemos em setembro, foi numa conferência. E a pastora Jerry, ela teve uma visão. Onde numa foi madrugada, essa conferência? Foi no Rio de Janeiro, Na Abolição, na igreja de uma amiga, um casal de amigos nossos. E ela teve uma visão de madrugada, né? E nessa visão ela via um ninho, num lugar muito alto, né? Com muitos filhotinhos. E ela perguntou para o Senhor que ninho era aquele, e o Senhor falou para ela, é um ninho de águia. E aí ela olhava e via as águias vindo, né? E as águias vinham e trazia comida e colocava na boca. E o Senhor falou para ela que essas águias eram eu e o apóstolo, e que ele nos daria muitos filhotinhos de águia, e que nós iríamos alimentá-los. E que com a força da comida eles iriam, né, romper e voar. Por isso que eu chamo de filhotinhos de águia. Muito bom. E para quem não sabe também, né? A águia é um animal lindo. Como que eu posso expressar?
uma vivência Nossa, né? sobrenatural, pá. É muito diferente esse animal. Ele, quando ele já não está mais alimentado das suas forças totais, ele, ao invés de cair, ele sobe. Sobe. Glória a Deus. Ele sobe, Sim. renova suas forças, arranca suas penas, Meu Deus. troca seu É bico, forte. ele se renova e quando ele está pronto de novo, volta a voar, e aquele voo maravilhoso. E tem até um ditado que o mundo fala, né? Não tem como a gente ser águia, ou seja, ser grande, né? Andando com galinhas, né? Porque o voo da galinha é baixo. A visão, né? E o Limitada. voo da águia é muito alto. A visão, igual o apóstolo falou, é pequena. Agora, da águia é a visão ampla. Ampliada. Então, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos felizes em ser hoje filhotinhos de águia. É um animal que nos representa muito e acredito que representa muito vocês também. Amém. Nós estávamos falando dos filhos. Eles servem com vocês lá na congregação. Sim. Qual a função, o que eles fazem, o que eles auxiliam ali com vocês? Sei que Levi é da minha turma, né? gosta de louvar assim como o apóstolo, né? Sim. Sara. A Sara hoje ela trabalha na mídia, mas a Sara também era do louvor também. Uhum. Hoje ela trabalha mais com a mídia, né? Parte da criação, da filmagem, da transmissão, formação de material para internet, né? Uhum. O Instagram da igreja. Então ela trabalha dentro da equipe da mídia, por conta da minha neta. Mas a Sara também participava do louvor. O Levi trabalha com louvor, ele servido na liderança do louvor em todo o tempo, né? Todo o ministério, que desde quando começou, o ministério de louvor era ele e ele. E hoje continua ele, mas uma turma Deus boa lá, levantado. foram criados dentro da casa mesmo. Isso. O interessante, Mateus, é que o Levi ele nunca fez uma aula de violão. Sério? Fora. Não. Ele aprendeu a tocar violão com o apóstolo. O apóstolo tocava, ele ia vendo e ele foi aprendendo. E quando começou o ministério, era muito interessante, né? Porque o ministério começou na varanda da nossa casa, né? O primeiro culto, depois teve o segundo, o terceiro, no quarto a gente já foi para a garagem, que era um lugar maior. Mas sempre o ministério de louvor, quando começou, era o apóstolo, o Levi e a Sara. E ficou assim, depois ficou o Levi e a Sara por um bom tempo. E hoje o Senhor tem levantado, né, os ministros de louvor, e a maioria deles não sabiam tocar. Foram para o ministério e começaram a aprender ali, depois começaram a fazer aulas, né? Então, assim, da igreja sede, a maioria deles, né, eles começaram a ver, né, os irmãos, o Levi ali tocando e começaram a se interessar. Foi assim que nasceu. A gente, nos encontros que participamos, né, a gente viu o carinho que ele tem com essa turma. E a gente, no primeiro encontro, não pôde notar. Mas já no segundo, a gente conseguiu ver que a recíproca é verdadeira também. Porque o pessoal tem um carinho enorme com ele. E até pude ouvir um testemunho do que a senhora acabou de falar aí. Que foi através do Levi, da ajuda dele, que surgiu mais um tecladista na igreja. Então, instrumentos diferentes, mas a gente vê que a vontade dele servir, a vontade dele fazer bem feito e ter pessoas para ajudar é muito grande. Então, mais uma vez, louvamos a Deus pela vida do Levi. Sim. E da Sara, que está numa situação hoje que é muito importante, porque a gente vem falando que a gente tem que usar as armas que a gente tem, né, pastor? Verdade. Sim. Então, hoje, a mídia, ela consegue alcançar muitas pessoas. E às vezes através
de uma palavra que é lançada num culto, e aonde uma pessoa está lá a quilômetros de distância, ela ouve ali, às vezes consegue haver cura, libertação, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Deus de perto e de longe. Sim. Nós temos muitas pessoas que estão na nossa igreja hoje porque assistiram uma pregação no Instagram. Assistiram a igreja, conheceram a igreja pelo Instagram. Sim. E falei, eu vi uma pregação no Instagram e Deus me direcionou para cá. E nós temos também uma filha, né? Que ela assistiu um culto pelo Instagram. Ela teve desejo de ir à igreja. Nós a batizamos, né? E hoje ela serve na mídia. Olha aí, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E aproveitar, mais uma vez, louvar a Deus pela vida da Sara também. Amém. E pela vida da minha esposa e da minha filha. Glória porque para muitas pessoas que não sabem, é quem faz o negócio acontecer. Está sempre atrás das câmeras ali, ajudando, gravando, fazendo o mais difícil. A gente acha que é difícil estar aqui, difícil é fazê-lo lá. Porque se der errado, elas cobram. Pai, não é assim. Faz assim, faz assado. E as ideias delas são visão de águia também. Oh, glória, que então ela benção. consegue ver mais além do que uma equipe. Uma equipe e da mesma maneira que o senhor, uma equipe em família. Aleluia. Então eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus está me dando de estar utilizando esse canal não só para poder trazer um entretenimento, mas também para poder ser canal de bênção na vida de várias pessoas, porque aqui já passaram, pastores, pessoas com histórias de vida de superação. Tremendo. E eu, a princípio, não entendi nada, porque era somente para eu poder tirar um pouco do meu foco, que é a segurança pública, a segurança privada, e eu pedi algo a Deus esse ano, para Ele poder me tirar disso. E Ele me deu o programa com esse nome, Pega a Visão. Glória Já me deu o Deus. programa Pega a Visão, eu não entendi no momento. E depois eu pude ver que isso aqui era algo que iria crescer. Glória a Deus. Queria trazer bênção para as pessoas, trazer uma expectativa de vida, porque aqui passaram pessoas que literalmente saíram do lixo para o luxo. Meu Deus. Passaram pessoas que eram, para o mundo material aqui, eram improvável. E através de Deus, aleluia, mudou-se a vida. Amém. E hoje são testemunhos vivos. Glória a de Deus. que quando a gente entrega a vida de verdade, alguma coisa acontece. Amém. Sempre. E Deus, Ele quer usar os improváveis mesmo. Sim. Porque, né, aqueles que são sábios em si mesmos, o Senhor não vai usar. Verdade. Ele quer usar os improváveis. Isso é tremendo. Verdade. E eu queria que vocês falassem com o nosso público um pouquinho da importância de ter Deus no centro. Aleluia. Amém. Eu queria... O Matheus estava falando aqui sobre os improváveis, né? Quando eu me converti, eu nunca roubei, nunca matei, nunca soltei, nunca usei droga, nunca trabalhei em boca de fumo, nunca fiz nada, nunca estupei ninguém, nunca fiz nada de anormal, assim, o testemunho é forte. Mas eu era um pecador. Com todo mundo, eu era um pecador, eu era católico, eu era idólatra. E Deus, Ele transformou as nossas vidas, né? A minha vida em especial. Por que estou falando isso? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, fulano é um ex, não sei o que, ex, não sei o que, ex, tudo ex. Mas para Deus não existe pecadinho nem pecadão, não existe nada forte. Nós que rotulamos o testemunho das pessoas como forte. Ah, você tem um testemunho forte, que você
fazia isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é igual para todos nós. A graça de Deus é o mesmo equilíbrio. O mesmo desejo que Deus tem de salvar um pecador forte, ele tem o desejo de salvar aquele que está envolvido com nada. Aquele que é ateu, não faz nada, e Deus quer salvar aquele lá também. Então a graça de Deus é muito grande, e Deus ele quer trazer sobre as nossas vidas isso. Então, colocar Deus no centro das nossas vidas é algo que é necessário. Quando nós entendemos o propósito ao qual Deus nos chamou, e quem nós somos em Deus, quem nos transformou, quem fez as nossas vidas, muitas das vezes as pessoas estão preocupadas em mostrar para o mundo quem ela é. Mas nós temos que nos preocupar em mostrar para Deus quem nós somos. E quando você se mostra para Deus quem você é, e Deus ele vai trabalhar na sua vida e vai colocar do jeito que Ele quer. Então colocar Deus no centro é você mostrar para Deus aquilo que quem você é e quem Ele é na sua vida. Nada mais vai importar. Quando você tem os pés no chão entendendo que quem te chamou foi Deus, quem vai te abonar é Deus, quem vai te salvar é Deus, quem vai te perdoar é Deus. É claro que nós precisamos clamar, pedir perdão para aquele que nós nos ofendemos, a quem nos tem ofendido também, mas tudo parte de Deus, tudo vem de Deus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Amém. Para mim, colocar Deus, né, no centro como base, como princípio, é andar segundo aquilo que Ele nos ensina, né? Segundo aquilo que Ele nos pede. Às vezes as pessoas pensam assim, servir a Deus é difícil. Não, não é difícil. Servir a Deus é entrega. Né? Quando eu conheci o pastor, né, nos casamos, eu me entreguei para ele 100%. E esse é o entendimento que eu tenho. Colocar Deus no centro é você se entregar 100% para Ele. Tem uma canção agora, né, que fala, é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. É você entender que sem Deus você não é nada. Mas é como diz a palavra, né, nós somos como vasos de barro, mas temos esse tesouro dentro de nós que é o Senhor. Né, e que você possa mesmo buscar o Senhor, se lançar no Senhor, viver para o Senhor, porque vale a pena, Mateus, entregar tudo para Ele, amém? E assim a gente já vai encerrando o nosso bate-papo, agradecendo pela oportunidade que vocês nos deram, a oportunidade que Deus nos deu de estar marcando esse dia aqui, que a gente nem sabia, mas que já estava marcado. Sim. Fazendo uma pergunta simples, porém muito complexa, que hoje eu vou ter a honra de fazer para vocês, que eu tenho feito para todos os que passam por aqui. Porque, como eu falei antes, achei que era uma coisa e é outra. Achei que o programa era para trazer um entretenimento, para trazer algo diferente, para eu descansar a mente, mas Deus não quer que descanse. Ele quer que trabalhe. Então, através do programa, como eu disse, muitas vidas estão sendo impactadas. Amém. E a gente tem ouvido vários testemunhos. E eu sempre pergunto, para a gente poder encerrar, o que Deus representa na sua vida? Na sua vida. Deus é tudo, né? Deus é o motivo da nossa vida. A gente é como o ar que nós respiramos. Você imagina você viver sem ter o ar para respirar? Algumas pessoas experimentaram, né? Uns anos atrás, quando veio aquela crise do Covid, pessoas que tinham dinheiro aí morreram sem o ar, que é de graça. E Deus está aí de graça. Muitas pessoas não valorizam isso. Mas haverá um dia que, quando o chofar tocar, quando a trombeta tocar, pode ser tarde. Então a mensagem que eu queria deixar, Mateus, aqui, as pessoas que estão nos assistindo, pense nisso. Quem é Deus para você? O que Deus significa na sua vida? O
que Ele seja o centro. Desejo do meu coração que Ele seja o centro, que Ele seja o motivo, que Ele seja como o ar que respiramos. Amém. Amém. Deus é tudo, né? Deus, ele é aquele que cuida, que nos inspira, é aquele pai. Sabe quando uma criança precisa de um colo, né? Ou quando uma criança está num lugar alto e o pai fala, pula, porque eu vou te segurar. Deus, ele é tudo, né? Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o nosso pai, ele é o nosso amor, ele é o nosso criador, ele é nosso amigo, ele está sempre, né, ali para nos socorrer, nos abraçar. Só depende de cada um de nós irmos até ele, né? Eu amo ver as crianças na igreja, a simplicidade das crianças, sabe, Mateus e pastor? Porque uma criança, ela sente algo, ela vai no pai. Então Deus, ele é esse pai. Deus é tudo. Deus, ele é tudo nas nossas vidas, né? E que nessa tarde, né, desse tempo tão maravilhoso que tivemos aqui com Mateus, que você possa receber aí na sua casa o abraço desse pai, o amor desse pai, e entender que Deus, ele é tudo. Amém? Sem Deus, nós não somos nada. Amém. Pessoal, vai lá nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhem, para que isso aqui fique eternizado no coração e na mente de vocês. E eu queria pedir o sofá, porque ao som do sofá, nós vamos encerrar mais um Pega a Visão, com a parceria do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pega a Visão, ao som do sofá.